Então, no caso do legislativo brasileiro, há sim uma homofobia. Nós somos os LGBTs, aí o Frederico começa a falar, não tem nada contra a pessoa LGBT, não tem nada contra, que a homofobia está em todo lugar. Mas ele diz que tem contra o ativista LGBT. Sim. Ele tem contra o ativista LGBT. O que o ativista LGBT faz contra ele? Vamos perguntar para o Fred, Vamos então. lá. Primeira coisa que a militância LGBT é soltar esse tipo de eufemismo aqui para mostrar que eles são perseguidos. Não são, de forma alguma. A militância LGBT hoje em dia ela tem um poder tão gigantesco nesse país que talvez seja incomparável com qualquer outro tipo de grupo que já tenha tido um poder. Eles estão em todos os lugares, estão nos melhores trabalhos na mídia, estão nos melhores trabalhos em jornais e em redações, estão nos melhores trabalhos dentro das seções das empresas que decidem quais ações de marketing as empresas vão tomar. Então fica muito difícil você fazer uma crítica e dizer que o sistema, seja legislativo, seja a sociedade brasileira, seja homofóbica, quando hoje em dia o LGBT, a militância LGBT conseguiu tanto espaço. Essa própria questão aí que o Léo falou, que o legislativo seria racista por até então ter se negado a transformar a homofobia em crime. Isso não é verdade, há uma contradição principiológica aí nos termos. Por exemplo, até hoje o STF não obrigou o Congresso a transformar a heterofobia em crime. E qual que é a diferença aqui? Quando você coloca racismo como crime, o racismo é um crime que pode ser cometido por qualquer um da sociedade, contra qualquer um da sociedade, desde que haja distinção nas cores aqui. Agora, quando você coloca a homofobia e equipara ela ao racismo, as únicas pessoas que podem sofrer com o crime são justamente os LGBTs. Não há nada que o Léo possa falar aqui hoje contra mim, contra a minha opção sexual, contra o meu comportamento sexual por ser hétero, que vá colocá-lo na cadeia. Mas dependendo dos termos que eu utilizar aqui para defender minha posição, se eu não escolhê-los corretamente, eu sou colocado na cadeia. Por quê? Porque hoje em dia a militância LGBT construiu um poder gigantesco. Um poder que, inclusive, inclui ativismo judicial. São bancas milionárias, recebendo dinheiro para quê? Para empurrar a agenda da militância LGBT. Mais uma vez, eu vou deixar isso aqui claro várias vezes durante o debate. Não há nada de implicância aqui, não há nada contra o indivíduo LGBT. A opção da pessoa. A opção da pessoa. Meu problema aqui é com a militância. E isso ocorre de uma forma tão forte e impositiva hoje em dia que próprios LGBT se voltam contra a militância. Aí você pode perguntar, hoje em dia há grupos perseguidos de LGBT? Sim, há grupos perseguidos de LGBT. E os que são mais perseguidos são aqueles LGBTs que se recusam a adotar o manual de instruções que a militância preparou para eles. Se você for LGBT hoje em dia e não combinar com tudo, não votar em quem a militância te mandou votar, não dizer o que a militância te mandou dizer, você está acabado. Você está acabado. Pode olhar isso. Vamos falar. Então tá, vamos citar um exemplo aqui. Você sabe quem é Carol Heller? Não é verdade. Eu estou te dando exemplo. Você sabe quem é Carol Heller? Você está falando. Você sabe quem é Agostinho Fernandes? Você sabe que não é verdade. Me mostra um LGBT que optou por votar no presidente Bolsonaro e me fala se ele não foi arrebentado. Os gays de direita. Os gays de direita. O melhor amigo da mulher do Bolsonaro é um gay. Justamente. É um gay de direita. E eles foram arrebentados pela militância LGBT. Que história é essa? Não. Não foram cancelados, Não, e tem militância de gay de direita. Estão lá dentro do gabinete da Damares, estão lá dentro dizendo que são ex-gays. Hoje em dia. Entram dentro do gabinete da Damares, fala que são ex-gays, sai para fora, começa a chamar gente que é gay para sair, vai para a sauna junto com a gente, transa com outro homem, depois entra dentro dos espaços e fala, eu sou ex-gay. Eu falo, vamos tirar a prova disso. Nenhum falou que vamos é tirar. ex-gay. Todos falaram que são gay. Entra aí dentro do YouTube. Agostinho Fernandes falou que é ex-gay? Não sei. Eu estou dizendo o seguinte. Não sei, eu só falou. Um grupo de militância de direita. Está invadindo segundo lugar, um espaço muito particular. Não existe brancofobia. Não existe heterofobia. Negro não discrimina branco no Brasil. Racismo é só de branco contra negro. Mulher não mata homem porque ele é de branco homem. Contra negro. Mulher que morre, mulher que morre porque o homem não gosta da mulher e mata ela. É feminicídio. Então mulher nenhuma nunca matou homem no Brasil. Então você tenta inverter, pegar as pessoas que são vítimas. Posso falar? Pode, mas está bem ruim. Se eu for separado. Bom, na sua opinião, pode estar ruim, mas na opinião de quem está assistindo a televisão, então, pode negro não não pode ser racista. Se você deixar eu falar, primeiro, não existe heterofobia. Opa! Tá? Isso é uma criação da sua cabeça. Se você, como heterossexual, está tendo problema aí na sociedade de se assumir como heterossexual, é um problema que você precisa resolver num psicólogo. E não dizer que os gays
é que estão Se praticando uma empresa heterofobia com reserva você. vaga Segundo somente para LGBTs, ela está cometendo heterofobia ou não? Segundo Se uma lugar. empresa reserva vaga só para LGBTs, ela está cometendo heterofobia ou não? Não pode. Não Não pode? pode. Se eu trouxer exemplos aqui. Não pode. Você disse que isso não existe, pode. então é heterofobia. Você sabe que então nenhuma é heterofobia. empresa pode colocar Qual o nome dessa um discriminação? anúncio. Qual o nome dessa discriminação? Posso falar ou você vai ficar o tempo inteiro? Eu preciso saber, não, você se faz contradiz. uma pergunta e não deixa Então tá, eu qual o nome responder. dessa discriminação? Fala pra gente. Não, primeiro lugar, se alguma empresa for a um jornal, a um veículo de comunicação, à rede social ou qualquer lugar dizer assim, eu só contrato LGBT, ela está cometendo crime. Ou se ela colocar, eu só contrato heterossexual, ela está cometendo Qual crime. o nome do crime Cê quando ela só sabe contrata disso? LGBT? Você Qual o sabe nome? disso? Qual o nome? Qual o Você nome do sabe crime? disso? Tá, mas qual o nome do crime? Você falou Isso que não existe não heterofobia. existe. Isso não existe. Mas Aí não você existe. começa a dizer, o Bolsonaro está Tá. sendo discriminado porque ele Tá é bom, heterossexual. depois da edição a gente coloca Não, exemplos de querido. empresa que fazem isso, Não, você faz o quê? não. O Bolsonaro levanta falando que eu sou o viado que não presto, ele fala que as pessoas são maricas, ele fala que as pessoas que usam máscara são maricas, que as pessoas que vacinam são maricas, que as pessoas que Isso têm tá medo de matando os aglomerar LGBTs. são maricas. E isso está matando os LGBTs? Isso é a prática da homofobia, que está Mas isso tá previsto na matando os lei. LGBTs? Infelizmente, pela Constituição Federal, o presidente da República não pode ser preso, nem se ele matar a mãe dele, ele não pode ser preso durante o mandato de presidente da República. Mas, quando terminar o mandato do Bolsonaro, um dia tem que terminar, o máximo no Brasil são 8 anos, ele será julgado pelos crimes que ele cometeu, lá em Haia, aqui no Supremo Tribunal Federal e em todas as delegacias de polícia. Inclusive, incrível, aqui em porque Goiânia, eu já apresentei continua utilizando esse termo, você continua utilizando o termo homofobia, mas você não utilizou esse termo, heterofobia, para... Porque não existe. Então, não existe a brancofobia. discriminação do emprego é o quê? A discriminação do emprego é o quê? Não existe brancofobia, por quê? Por que um negro não pode ser racista contra um branco? Porque não é. Porque não é o quê? Porque não Porque é. Expanda seu historicamente, pensamento, nos ilumine. você que é branco, eu que sou branco, historicamente, quem foi escravizado, quem morreu, quem as pessoas bateu, quem trabalhou pesado, não foi você que é branquinho, Você nem tá eu no que sou país mais branquinho. miscigenado do Foram mundo, pessoas meu amigo. negras. Você tá no país mais Foram- miscigenado isso do é um mundo. racismo seu. Toda hora que eu vou Você tá me chamando falar de racista? de um Você tá problema. me chamando de racista? Não, eu estou dizendo que você está sendo racista ao consertou. dizer Não, que não, você está me chamando de racista, então. negro Você tá comete me chamando de racismo contra Você tá me chamando de você. racista? Não estou Eu falei, te chamando de eu falei racista. que negro consegue cometer racismo. E esse subterfúgio que você está utilizando, de fazer esse jogo de palavras retóricas para utilizar que negro não pode ser racista, é um absurdo. É justamente através Pode disso... ser racista. Quem é que falou que não pode? Não O pode ser presidente racista da contra o Fundação branco. Palmares O é negro- negro e é racista. O presidente Ele só da não Fundação pode- Palmares, Pois é, do como seu eu disse- governo como Bolsonaro, eu disse no começo, ele é negro e é racista. Há pessoas LGBT sendo perseguidas nesse momento, são as pessoas de direita. E há negros também sendo perseguidos nesse momento por suas posições, porque são de direita. Então por que o Léo odeia esse cara? Quem é Simplesmente que porque ele é de quem está direita. sendo perseguido por ser de direita? O O Bolsonaro Sérgio está Camargo, sendo que você- perseguido? O Sérgio Camargo, que você acabou de falar. O Bolsonaro Ele simplesmente tá odeia sendo uma pessoa perseguido? só Por porque que esse que ele tá negro sendo se perseguido? recusa a pensar conforme o manual de Não, instruções que ele preparou. não, então, senhor, pessoal, você se tá você quiser enganado. realmente liberdade de pensamento e você faz parte de uma minoria, seja LGBT, seja negro, o conselho que eu te dou, saia de perto da militância. A militância já reservou seu papel, você não tem direito de ser um indivíduo com seus anseios, com suas vontades pessoais. Você tem que seguir o manual da militância. Ou eles vão te enrolar nessa conversa retórica aí e vão te transformar numa massa morta. Você não tem nunca direito de viu, fazer o seguinte, você fazer nunca parte viu da um militância. LGBT ir para o parlamento pedir para fazer uma lei proibindo você heterossexual de andar na rua, proibindo você de Quem estudar, que fez, proibindo... quem que Não, fez você lei está proibindo dizendo que homossexual de andar na rua? Você está Dá dizendo o que os nome desse ativistas... deputado aqui. Você está Dá o dizendo nome que os desse ativistas querem deputado. proibir os Dê o nome heterossexuais de desse andar, de deputado que passear, fez uma de lei estudar. proibindo de homossexual de andar na rua, que eu vou amanhã no gabinete dele com você e a gente tira esse cara de lá. O tempo do... Recentemente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, declarou-se publicamente homossexual. E houve alguma resistência por parte de alguns partidos de esquerda em relação a essa atitude. Aí eu pergunto de uma maneira muito tranquila para você, Léo Mendes, a homossexualidade ou essa bandeira ela é exclusiva dos partidos de esquerda ou de determinados políticos? Por exemplo, uma pessoa de direita não pode se declarar homossexual ou muitas vezes é perseguida por isso? O Rafael perguntou, a questão da homossexualidade, da bandeira LGBT exclusiva da esquerda, foi isso que o Rafael perguntou. Eu falei que não, que tem inclusive políticos de esquerda que não levantam a bandeira da demanda Mas LGBT. houve reação No caso, pesada quando se declarou gay no por caso parte do do próprio governador, movimento, no concorda? caso do governador, ele pensou o seguinte: precisa uma terceira via no Brasil.
eu vou querer ser a terceira via, porque está polarizado Bolsonaro e Lula. E para eu ser a terceira via, eu preciso ser o novo nesse debate. Como que eu vou me aparecer? Vou ao Jornal Nacional e digo que eu sou gay. Que não era novidade para mim, que não era novidade para quem é gay lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo sabia disso. Ele foi oportunista, então, na sua opinião? Ele usou de uma luta coletiva para vir se afirmar politicamente. Olha, o Léo nem percebeu, mas na palestra dele aí, ele assumiu que hoje em dia você ser visto como homossexual é bom. Por quê? Porque ele achou que o governador do Rio Grande do Sul, simplesmente por estar se assumindo como homossexual, iria receber as benesses disso tudo para uma futura candidatura à presidência. Que país homofóbico é esse que um cara se declara homossexual para receber as benesses de uma candidatura à presidência? A própria conversa dele está em contradição. Não tem como um argumento desse prosperar na nossa sociedade. E eu vejo que ele está confuso. Ele me chamou de racista aqui, disse que eu estou tendo atitude racista, simplesmente porque eu questionei o fato de ele achar que um negro não pode ser racista contra um branco. Ele acha que não existe heterofobia, nem mesmo quando vagas de trabalho são reservadas para LGBTs. Aonde? Então, se eu te trazer o exemplo, depois você mostra. Não, você não vem com fake news na Não, frente de uma televisão, existe, não. existe. Não, na Hoje sua em dia rede social você faz existe, fake news. não, Aqui peraí, não. Aqui deixa você eu fala assim, escutar a sua empresa tal Peraí, está eu cometendo escutei um sua crime. palestra. Sou Eu advogado. escutei sua palestra. Sou advogado, vai você fazer me algo a fala que eu respeito? vou Você se ajudar. compromete a fazer algo a respeito se eu te mostrar? Ajudo, claro. Ajuda? Então, beleza. Ué, Se comprometeu sou ao vivo advogado, aqui eu estou aqui para a fazer combater a justiça. heterofobia. Então, agora deixa eu terminar aqui. Quando ele faz esse tipo de afirmação, ele mostra que ele está utilizando a perseguição que pessoas sofrem de verdade, mas está utilizando essa perseguição como uma moeda política. Então, se é algo benéfico, não há homofobia no Brasil. Se uma pessoa está disposta a se declarar homossexual para garantir uma condição de disputar a presidência, obviamente, nem essa pessoa enxerga que a homossexualidade seja um crime, e nem ele tem essa percepção de que a sociedade enxerga que a homossexualidade seja um crime. Ele sabe muito bem hoje em dia que você se declarar homossexual, principalmente se você fizer isso amparado por todo esse sistema que a militância LGBT criou para te proteger e para te alçar, você vai estar em vantagem. Hoje em dia é uma vantagem, dependendo da forma como você aborda isso. Tanto que quem atacou ele de verdade? Quem atacou ele de verdade foram os deputados da esquerda, foi o pessoal, a tropa de choque da esquerda, foi o Jean Willis. Porque eles sentem realmente que eles têm a propriedade dos LGBTs. Por que desde o começo aqui eu falei que eu ia criticar a militância e não os LGBTs? Porque o indivíduo LGBT, hoje em dia, ele é tratado como propriedade pela militância. Quando chega lá na mesa do Bolsonaro, ele fala assim, eu vou fazer piada na live hoje. Não é assim que se Você pode acha que o tratar. Bolsonaro está sendo ruim para os LGBTs? Ele é Você homofóbico. acha que o Lula foi melhor? O Você acha que o Lula Bolsonaro é foi melhor? homofóbico. Você acha que o Lula foi melhor? O Bolsonaro Você acha é que o Lula foi homofóbico. melhor? Você acha que o governo do PT foi melhor ou não? No quê? Qual que Para os existe? LGBTs, para a vida dos LGBTs. Muito Melhor? muito mais. Posso trazer dados aqui? Muito mais. Posso trazer dados? Muito mais. Vamos olhar aqui. Entre 2007 e 2012, o número de LGBTs assassinados no Brasil foi de 122 para 336 por ano. Um aumento triplicou, basicamente. Entre 2007 e 2012. Quem estava na presidência entre 2007 e 2012? Dilma e Lula. 2019, primeiro ano de governo do governo Bolsonaro. Primeiro ano de governo. Queda de 26%, foi de 420 para 329 LGBTs mortos. Em 2020, você pensar, essa queda aí vai ser revertida. Não, caiu mais ainda, 28%. Em 2020, 329 para 237 LGBTs mortos. Então, o suposto presidente homofóbico, ditador, fascista, que o Léo acha que está perseguindo os LGBTs, está salvando a vida dos LGBTs, meu Deus. E o governo que ele diz... Do Grupo Gay da Bahia, dos ativistas, né? Dos ativistas que você diz que não tem moral, então, que não tem coisa, mas que eles, quer eles militar, colocaram os dados aqui também. Não, senhor, colocaram você um tá dado aqui equivocado. também. Eu Não, ajudo a fazer tá. esses dados. Então, olha o que eu te acontece. ajudo a fazer esses dados. O PT reduziu a violência. No período da pandemia, as pessoas ficaram mais em casa. 2019 tinha pandemia? Ficaram mais em 2019 casa. tinha pandemia? Esses dados de 2019. 2019 tinha pandemia? O Luiz Motti já reviu esses dados aí. Já reviu, né? Já reviu porque viu que estava privilegiando o governo. O Luiz Motti é anti-Dilma. O Luiz Motti é aí, anti-PT igual você. O Luiz Motti é anti-Lula igual você. Anti-LGBT, O Luiz Motti anti-militância defende a mesma LGBT. coisa que Não coloque você. palavras na minha boca. Ele diz que o Lula é homofóbico, que a Dilma é Lula não é homofóbica. homofóbico, não? Ou O você Lula não é entra dentro homofóbico, do não? coisa. Ele é do seu O Lula grupo. é homofóbico? Ele é do seu O grupo. Lula é E você homofóbico? vira O Lula é e diz homofóbico? pra mim Eu não tô que entendendo. só há Pera aí, gente meu na Deus. militância de esquerda. Aí você pega os dados da militância LGBT, que é de Olha. direita, como Luiz Motti, e apresenta na TV Brasil militância- Central,
para justificar O grupo que gay da Bahia é de direita? o O grupo gay da Bolsonaro Bahia é de tocou direita? políticas públicas Olha aí, pessoal, depois vocês para, procurem ver se para o GGB é de reduzir a direita. morte de LGBTs Você tá no em negação, Brasil. meu amigo. Você Você tá está em negação. enganado. Você está em negação. O Eu tô que enganado, você tá em negação, é o pior. que o GGB faz é pegar no que está aí na imprensa, lá na manchete da imprensa, morreu o fulano que Mas era vocês gay. sempre utilizaram Isso é o esses dado. dados. Esses Nós são os dados não que são temos utilizados no para justificar Brasil. a homofobia no Brasil. Eu não Esses uso. são os dados que Eu são não utilizados para uso justificar a homofobia esses no dados. Brasil. Eu não Quais uso esses dados dados. você Você usa? está me confundindo. Olha, Eu esses uso são dados dados, são públicos. utilizados para justificar Eu a uso homofobia no dados Brasil. de E é delegacia incrível, de é incrível. polícia. Aqui a gente Eu tem- defendi no Aqui a gente Conselho tem um Nacional militante LGBT que que quando se nega uma pessoa a aceitar morresse... que LGBTs estão morrendo menos no governo Vai Bolsonaro. deixar eu falar, Frederico? Peraí. Vamos fazer o seguinte, Aqui- a gente tem 1 minuto só, eu vou pedir o poder de síntese aqui, 30 segundos, Léo, para você concluir, depois eu vou dar 30 segundos para as considerações finais do Fred. Vamos lá. Obrigado, Rafael. Obrigado à TV Brasil Central. Homofobia e transfobia há 2 anos são crimes. É uma coisa muito séria. Se você sofrer a homofobia ou a transfobia, procure o Disque 100, procure uma delegacia de polícia civil, faça a ocorrência e procure o Ministério Público, porque é um crime que tem que chegar até o Ministério Público. Ele precisa ir para o Disque 100, inclusive, para rebater o que o Frederico está dizendo aqui, de dados que vêm de ONGs de direita no movimento LGBT. Fred Rodrigues, muito obrigado, suas considerações finais. Obrigado, Rafael. Obrigado, Léo. Eu concordo com o Léo. Se você estiver sofrendo algum tipo de discriminação, não hesite em buscar a polícia, buscar seus direitos. E, principalmente, tenha cuidado com a militância LGBT, ou se você fizer parte de alguma minoria, tenha cuidado com qualquer militância. Esse pessoal realmente não está preocupado com você como indivíduo, está preocupado em te colocar dentro de um grupo, de uma massa amorfa, para pegar as suas reivindicações para eles e utilizar isso como moeda política. Mais uma vez, a gente viu aqui o exemplo, ele se nega a prestigiar o presidente Bolsonaro, que reduziu o número de mortes, e ao mesmo tempo que diz que um governante como Lula, que chamou a cidade de Pelotas de exportadora de viado e triplicou o número de militantes LGBTs mortos, ele enxerga esse governante como exemplo. Então a briga é muito mais complexa que isso aqui. Espero que vocês se cuidem, procurem de verdade saber quais são os seus direitos e, principalmente, fujam da armadilha da militância, porque ela não representa vocês de forma alguma. Que você, telespectador, internauta, tire as suas próprias conclusões, porque você é suficientemente inteligente para isso. Muito obrigado pela audiência, que cresce a cada dia. Acesse o YouTube da TV Brasil Central. Um grande abraço, fiquem com Deus. Vem aí o grande jornalista de Goiás, Paulo Belli.